Bem, eu suspeitava que, até comentei com ele quando ele chegou, eu disse, rapaz, ele não vai querer descansar, ele não vai querer ficar em casa. Então a mensagem não pode ser cumprida, porque ele precisa descansar depois de fazer cirurgia. Era certeza que ele ia vir, dito e certo. O senhor vai contra todas as normas dos homens. Porque o homem, quando fica gripado, parece que ele está morrendo, né? Diferente das mulheres que são assim, mas o senhor não assim, quebra essa regra, não pode. Tem que seguir o mesmo caminho. Mas é um devocional, mas eu quero tentar ser bem objetivo. Hoje é dia 2. Ontem nós tivemos um acontecimento importante no país, né? Nós tivemos a eleição do Senado. E interessante que muitas pessoas tinham grandes expectativas, né, com relação a essa eleição, porque dependendo de quem fosse o eleito presidente do Senado, ia tomar um rumo o país. Talvez um rumo totalmente diferente do que tomou agora. E por que eu estou falando isso? Porque foram 40 agora não me lembro se foram 43 votos, 43 votos pro que venceu. E esse que venceu é o que já era o presidente do Senado e que não tomou nenhuma posição com relação às coisas erradas que estavam sendo feitas pelo judiciário. Então, bem provavelmente vai seguir esse curso, né? Agora, sem perspectiva, né, de que tem alguma mudança grande. Essas 40 e poucas pessoas, elas fizeram uma escolha. Elas decidiram algo. Elas pensaram mais nelas do que na maioria das pessoas. Tanto que a gente viu que foi oferecido para todos eles cargos, né, no governo para que eles votassem nesse que venceu. Elas tomaram uma decisão. E um dia elas vão ter que colher os resultados dessa decisão. Um dia eles vão, se não for agora, dentro de 4 anos, pelo menos quando eles morrerem, eles vão colher os fatos, os resultados de agir de uma forma errada. E na nossa vida aqui, na sua vida, na minha vida, a gente colhe os frutos das nossas escolhas. Nós temos a liberdade de fazer escolhas ainda, né? Ainda, não sei se... eu não coloquei no grupo, eu não coloco no grupo, eu coloquei no meu status do WhatsApp. Um tipo já de perseguição que começou lá na Bahia com relação aos cristãos, aos crentes. Não vou lembrar agora de todos os detalhes, mas algo do tipo que falar de Jesus ter que receber a Jesus é meio que uma intolerância religiosa. Isso foi uma nota do governo da Bahia. Que a intolerância religiosa dizia que alguém precisa receber Jesus, né? Então, se em 4 anos não acontecer nada mais sério, não me surpreenderia. Mas entenda uma coisa, o mundo vai de mal a pior, cada vez mais eles não gostam de nós, o mundo nos odeia porque odiou ao Senhor Jesus primeiro. E isso vai determinar muitas escolhas nas nossas vidas também. E é sobre esse ponto que eu quero falar hoje, mas antes de continuar, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 40. Jeremias, capítulo 40. Jeremias, capítulo 40. Mesmo assentados, mas com a devida reverência pela palavra do Senhor, eu vou ler e a igreja acompanha. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá,
quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda, Jeremias, e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a sua voz. Portanto, vos sucedeu isso. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço pela Tua palavra, que eu possa transmiti-la da forma correta e que Teu Espírito Santo use a Tua palavra para trabalhar em nossos corações, que possamos buscar fazer as escolhas certas, as escolhas corretas, que agradem ao Senhor e que seja sempre o objetivo do nosso coração escolher ao Senhor, ao invés de qualquer outra coisa. Abençoa, Senhor, eu te peço essa igreja, em nome de Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, Jeremias, ele havia profetizado ali para o reino de Judá, e ele avisou ao povo que eles iriam, ao rei inclusive, que eles iriam em cativeiro. Eles não só não acreditavam, como até ficavam com raiva dele. E por isso ele estava preso. Quando a Babilônia entrou e tomou a terra, ele estava preso, estava em cadeias. Por quê? Porque ele falava a verdade. Ele sempre escolheu falar a verdade. Ele sempre escolheu dizer o que Deus mandava ele dizer, não importando as consequências, não importando o que fosse acontecer com ele. Ele sempre falava o que precisava ser dito. Infelizmente, Judá não escutava. Tanto é que ele falava: olha, se renda, se entregue por bem. Eles não se entregaram por bem, aí sofreram as consequências disso. E aí o que Deus fez? Quais são as consequências posteriores a isso? O capitão da guarda disse para ele: olha, eu recebi ordem do rei Nabucodonosor que te levasse. Todos conheciam ele, todos o respeitavam, inclusive. Tanto que disseram para ele: olha, se você quiser vir, a gente vai cuidar de você lá na Babilônia. Você vai ser bem tratado, você vai ser bem cuidado, porque eles sabiam, eles escutavam as profecias dele. Eles sabiam do que ele estava falando. E é muito interessante isso, que um inimigo que é impiedoso vem e pega um profeta do Senhor e diz: olha, eu vou cuidar de ti. Mas é porque era Deus por trás já cuidando dele. E deu essa opção para ele: olha, escolhe, você quer fazer o quê? Você quer ficar na terra? Você quer vir com a gente? O que você quiser fazer, é você quem vai decidir. E isso foi colocado na mão dele. E se você parar para pensar na cabeça dele, se colocando no lugar dele, se eu vou com eles e me aproveito de tudo que eles ofereceram, o que o povo vai dizer de mim? Por isso que ele falava essas coisas pra gente. Ele, na realidade, era um infiltrado, ele era alguém que era inimigo e estava só falando uma coisa pra gente, mas que ele já sabia, porque estava passando possivelmente informações para eles. Então, possivelmente pode ter passado isso pela cabeça dele. Talvez por isso ele não foi. Ele poderia ter ido, mas ele não foi. Ele ficou. Ele teve as consequências a respeito disso. Quando a gente lê ali Jeremias, no capítulo 39, no verso 10,
vai falar o seguinte: porém os pobres dentre o povo que não tinham nada, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos e não lhe faças mal nenhum. Antes, como ele te disser, assim procederás com eles. Às vezes, situações acontecem nas nossas vidas que a gente fica pensando: será que eu faço isso? Será que eu vou por esse caminho? Será que eu tomo essa decisão? Será que o melhor a ser feito é isso aqui? Será que esse emprego, se eu aceitar esse emprego, vai me atrapalhar a minha comunhão com Deus? Ou se eu, por exemplo, casamento, não porque tem a Mariana aqui, mas é um exemplo que eu gosto de mencionar sobre escolhas muito importantes. E eu costumo dizer que existem duas escolhas importantíssimas na vida. E uma dessas escolhas você vai para o inferno se escolher errado, e essa outra escolha você vai viver no inferno se você escolher errado. Porque se você não aceita Cristo, você vai para o inferno, mas se você escolher mal a sua esposa, seu esposo, o que vai acontecer? Você vai viver o inferno, porque vai viver tendo conflito. Se você escolher errado, se você escolher aquilo que não honra a Deus, não procurar em Deus primeiro, saber a vontade de Deus, o que vai acontecer? Você vai sofrer, porque não pensou, não ponderou primeiro. Então, o que eu vou falar hoje é 4 orientações da Bíblia sobre como fazer escolhas certas, como tomar as decisões certas. Não é uma lista exaustiva, mas é apenas 4 situações. Identifique claramente do que se trata a escolha. Procure identificar claramente do que se trata essa escolha, bem como as possíveis alternativas. Quando não se tem um foco, gasta-se muita energia e tempo desnecessariamente. No verso 4 vai dizer: agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam em tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, para toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Observe bem, não tome nenhum tipo de decisão às pressas. Se você tem mais de uma opção, analise bem. Isso acontece muito com relação a finanças. Às vezes você quer tanto comprar alguma coisa, às vezes você quer tanto, sei lá, sair do aluguel, comprar um carro. A gente vocês têm acompanhado o que a gente passou recentemente com o carro. Até pouco tempo atrás eu estava me incomodando com o carro, mesmo depois de ter vendido. Então a gente tem que avaliar bastante isso, a gente tem que pensar bastante. Até minha sogra perguntou: Robson, e aí, já comprou o carro? Eu disse: não. Eu estou escolhendo, estou pesquisando, estou orando e pedindo: Senhor, prepara o carro certo na hora certa. Eu não quero dar um passo além do que eu posso, mas também eu não quero pegar qualquer coisa que vai trazer vários problemas para nós e que vai ser igual ao outro. Eu trouxe o carro, ficou parado quanto tempo ali? Quase todo o tempo que ele veio para cá. Ele veio de Brasília para cá e quase todo o tempo ficou parado ali. Quase não pudemos usá-lo. Então a gente precisa analisar bastante antes de tomar uma decisão, antes de comprar alguma coisa, antes de fazer um investimento, ou de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque isso vai ter consequências lá na frente. Isso vai ser uma bênção, ou vai ser uma maldição na sua vida, na sua família. Vai trazer intriga, vai trazer desavença. Às vezes não é só com os membros do seu núcleo familiar, às vezes até com outras pessoas. Por isso a gente tem que pensar muito, tem que avaliar muito antes de tomar uma decisão. Até mesmo, por exemplo, para quem está estudando, para quem vai fazer uma faculdade, já pensou você, não, eu quero fazer isso. Aí vai lá, estuda, perde 2 anos, conheço várias pessoas que trancaram, vi que não era isso e mudei. E aí perdeu 2 anos estudando uma coisa que não precisava, porque escolheu errado. Percebe? Então, avalie muito antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Pense bastante.
Analise, esse é o ponto 1, identifique claramente do que se trata a escolha. Ponto 2, analise quem mais pode ser afetado pela decisão. Jeremias sabia que, como profeta de Judá, sua decisão não afetaria apenas a si mesmo, mas causaria repercussão tanto ao remanescente fiel como aos judeus incrédulos. Eles iam olhar para ele e dizer, peraí, deixa eu ver qual é a decisão dele. As pessoas estão olhando para você. Mesmo você, às vezes, não sendo o líder do seu lar, as pessoas estão olhando. E as decisões e o caminho que você toma, às vezes, vai refletir na vida de outras pessoas. Às vezes ela vai tomar uma decisão, uma outra pessoa, um filho, ou irmão, irmã, vai tomar uma determinada decisão porque, olha, ela te respeita, essa pessoa te respeita, te considera, se ele tomou essa decisão, se ela tomou essa decisão, então acho que dá para eu seguir por esse caminho também. O que a gente faz afeta outras pessoas, as decisões que nós tomamos. Pense em quem você pode estar afetando quando você tomar uma decisão. Até mesmo com relação a servir a Deus, a igreja. Como nós influenciamos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Como eles veem, por exemplo, a nossa devoção a Deus. Isso tem nos levado, as nossas escolhas têm levado outras pessoas a seguirem a Cristo, a quererem servir a Deus, ou até mesmo a se desviar do mal. As pessoas têm visto em vocês e em mim escolhas corretas, escolhas que refletem a glória de Deus. Precisamos sempre pensar nisso. Ponto 3. Desculpa, não falei o versículo desse. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Provérbios 16, 17. Isso é uma sabedoria de Deus. Você procura fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E isso vai te livrar de problemas. E as pessoas que estão com você também vão estar nesse mesmo barco. Mas se nós escolhermos coisas baseadas só nos nossos gostos, nas nossas preferências, o que vai acontecer? Nós podemos estar levando outras pessoas para o mesmo barco. Às vezes uma canoa furada. E temos que pensar nisso. Ponto 3. Procure conselho no lugar certo. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11, 14. O mundo diz, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas isso é o mundo quem fala. Principalmente porque ninguém gosta de pitaco na vida, não é verdade? Todo mundo detesta que dê pitaco na minha vida. Da minha vida, cuido eu. Tudo bem da sua vida, principalmente se você não é igual mais novos, que estão debaixo da autoridade dos pais, como minhas meninas aqui, ainda assim, você precisa de conselhos, porque nem eu e nem vocês sabem todas essas coisas. Ninguém que está aqui tem todo o conhecimento do mundo e toda a sabedoria. Eu acredito aqui que não tem ninguém aqui que chegue aos pés de Salomão na questão de sabedoria, de conhecimento. E nós precisamos de conselhos para tomar certas decisões. É difícil, não sabemos todas as coisas. Nessa hora você precisa de pessoas sábias. Sim, você tem que escolher pessoas sábias para você buscar esse conselho. Não significa que precisa ser uma pessoa muito, muito mais velha, não. Normalmente, quem tem as canas, o cabelo branco, vai ter uma experiência de vida maior e vai poder dar conselhos melhores. Mas se existe alguma pessoa que você respeita, que você conhece, que você diz, olha, eu sei que se eu pedir um conselho nessa área, essa pessoa vai me dar o conselho certo, porque não vai ser baseado numa opinião pessoal ou qualquer coisa, mas vai na Bíblia. Peça esse conselho para qualquer decisão que você vai tomar. Porque é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Não há erro assim.
principalmente ser alguém, um servo de Deus. Para ser aconselhado, procure alguém idôneo, um cristão temente a Deus e que até talvez já tenha passado por alguma circunstância parecida com a sua. Eu posso dar o meu exemplo de como eu gostaria de ter tido conselhos antes do meu casamento, ou até mesmo antes do meu namoro e noivado. Eu teria evitado muitos problemas na minha vida, porque eu não tive conselhos, eu até dei mais trabalho para minha esposa. Por quê? Porque eu vinha de um lugar onde tinha uma cultura completamente diferente, e isso causou muitos conflitos, e isso é péssimo. Se eu tivesse alguém com que eu pudesse, na época, tivesse me aconselhado, eu não teria passado por tantas coisas pelas quais eu passei. É importante, é muito importante os conselhos. É muito importante você ter alguém a quem você possa recorrer. E não tenha nem medo, nem vergonha e muito menos orgulho. Procure conselhos, porque isso vai evitar que você tome uma decisão errada em qualquer área da sua vida. Atente-se, por último, ponto 4. Ponto 1, identifique claramente do que se trata a escolha. Ponto 2, analise quem mais pode ser afetado pela decisão. Ponto 3, procure conselho no lugar certo. E ponto 4, atente-se ao que a Bíblia fala sobre o assunto. O que guardar o mandamento guardará sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Provérbios 19:16. Ao fazer uma escolha, reflita. Existe alguma objeção clara de Deus quanto a essa escolha? Existe alguma ordem explícita na Bíblia? Mais uma vez, vamos para aquele versículo, Coríntios, se não me falha a memória, sabe quando dá o branco? Gente, deu branco agora o versículo, eu sei de cor. De não andar com... A gente usa para quando as pessoas não devem se casar com incrédulos. Fugiu, deu branco, meu Deus do céu. O começo dele é que me fugiu agora. É o jogo desigual, exatamente, é esse mesmo. Não vos prendais ao jogo desigual. Gente, às vezes eu estou ficando velho. A idade está chegando. Não vos prendais ao jogo desigual. E o jogo desigual não é só sobre relacionamento de homem e mulher, de casamento. É qualquer área. Às vezes você gosta muito de uma pessoa, até mesmo um familiar. Mas se esse familiar não é cristão, ele muitas vezes pode principalmente se você respeita, ele pode acabar te levando a tomar decisões que não deveria. Pode te levar por um caminho que não é legal. Ou até mesmo um parente que é crente, mas é um crente, sabe aquele crente que você até sabe que ele aceitou a Cristo, é salvo, mas que por causa da igreja que ele vai, tem umas doutrinas, tem umas coisas meio assim, e ele não tem muita firmeza e acaba dando um conselho que não é bom. Acontece muito mais do que vocês imaginam. Conheço por experiência também. Então, o julgo desigual, ele não se trata só de relacionamentos de homem e mulher, amorosos, sobre com quem você vai casar. Isso é óbvio que se você é crente, você não pode casar, nem namorar com um incrédulo ou incrédula. Mas às vezes até ter amigos do trabalho, amigos incrédulos, ele vai tentar te levar para o caminho dele. Porque se você tem um padrão bíblico e você tentar viver um padrão bíblico tendo um amigo incrédulo, o que ele vai achar legal? Ele vai achar bom? Não, ele não vai achar bom. Ele não vai achar bom que tem uma pessoa que não bebe, não vai em determinados lugares. Então ele quer que você ande com ele, é seu amigo. É aí que está. Crente, amigo incrédulo não dá. Não dá. Podemos ter colega. Está falando isso hoje, minha filha. Estava explicando isso para ela sobre uma coleguinha lá da natação dela. Olha, a menina está se aproximando de você, ok. Então você pode se tornar colega até para poder ver se ela é crente, se ela não é crente, até para poder falar de Cristo. Mas ser amigo não dá.
porque vocês não vão ter as mesmas... Ela vai querer te apresentar coisas que você não pode nem assistir, nem fazer. Então a gente tem que avaliar com quem a gente ama. Mas dentro desse ponto, algo muito óbvio, se a Bíblia diz isso aqui é errado, não tem nem o que perguntar. Será que dá? Será que eu posso? Um emprego que, por exemplo, trabalhar numa cervejaria. Mas eu estou precisando do emprego. Mas você vai trabalhar numa cervejaria? Ou num bingo? Ou, abriu, por exemplo, aqui em Catalão, aquelas, como é que é o nome? Aquela de jogos? Cassino. Que eles estavam querendo aprovar no Brasil. Cassinos e essas coisas, tipo tem em Las Vegas. Não, deixa eu ir lá trabalhar. Abriu agora vários, deixa eu arrumar um emprego lá, que paga bem. Não, peraí. Mas isso vai totalmente contra a nossa fé. Isso é só um exemplo. Então, se a Bíblia é muito clara, não tem nem o que dizer, Senhor, será? Não. Senhor, me ajuda a encontrar outra opção para que eu possa tomar a decisão certa, para que eu possa fazer uma escolha certa. Conclusão. Em tudo isso, busque a orientação de Deus em oração e não confie no seu próprio coração, pois ele é enganoso. E Jeremias mesmo 17:9 fala: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Se a gente for seguir o nosso coração como o mundo fala, siga seu coração, não siga seu coração, siga a Bíblia, porque o coração é enganoso. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada um que está aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, eu te peço os pedidos, que você esteja respondendo de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Também, Pai, abençoa o retorno para os lares de cada um dos irmãos, quando se encerrar este culto, e esteja abençoando o restante dessa semana. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos falar, Giovana?